Você sabia que os ensinamentos mais poderosos de Jesus podem estar escondidos à vista de todos? Que existem verdades tão profundas e transformadoras que foram ocultadas do grande público por mais de 2000 anos? Prepare-se para descobrir segredos espirituais que vão além do que está escrito nas páginas da Bíblia. A maior parte do mundo conhece apenas fração dos ensinamentos de Jesus, mas há muito mais por trás das parábolas e sermões que se tornaram familiares ao longo dos séculos. Neste vídeo, vamos explorar os mistérios que foram deixados de fora dos textos sagrados e desvendar ensinamentos que têm o poder de despertar sua alma e transformar sua vida. Você está prestes a trilhar um caminho oculto, reservado para aqueles que têm a coragem de buscar a verdade por trás das palavras. O verdadeiro Jesus ensinou lições que podem elevar a consciência humana a novos patamares, revelando o propósito maior para a humanidade. Se você quiser entender o verdadeiro significado do que ele veio ensinar, então continue assistindo, porque este é um conhecimento que pode mudar tudo o que você pensava saber. Fique conosco e descubra o que foi escondido por milênios e por quê. E se você está gostando deste conteúdo e quer aprender mais sobre os mistérios ocultos e os ensinamentos profundos de Jesus, não esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas. A maioria das pessoas nunca terá a chance de conhecê-las, mas você está prestes a aprender os verdadeiros ensinamentos secretos de Jesus, um conhecimento que possui o poder de despertar sua alma, se você tiver coragem de ouvi-lo. Ao longo dos séculos, o mundo só foi apresentado a uma parte da história. O Jesus que você pensa que conhece ensinou muito mais do que foi transmitido nesses textos antigos. Por trás das palavras há mensagens ocultas e ensinamentos destinados a elevar nossa consciência a um nível mais elevado. Se você perder isso, nunca compreenderá o verdadeiro caminho que Jesus traçou para todos nós. Os ensinamentos de Jesus visam revelar a consciência crística, um estado de unidade espiritual com Deus que está acessível a todos os seres humanos. A consciência crística é um conceito profundo que nos convida a transcender os limites da percepção comum e a nos conectar com a essência divina presente em cada um de nós. Ao longo dos séculos, essa consciência tem sido associada a Jesus Cristo e seus ensinamentos, revelando um estado elevado de consciência e compreensão que vai além do que muitas vezes encontramos nas Escrituras. Uma das principais características da consciência crística é o amor incondicional. Este amor é expansivo e inclusivo, permitindo-nos aceitar e amar a todos, independentemente de suas ações ou crenças. É uma força transformadora que nos incentiva a olhar além das aparências e a ver a essência divina em cada ser humano. Além disso, a compaixão é um aspecto fundamental dessa consciência. Aqueles que alcançam essa compreensão profunda são movidos a ajudar os outros e a agir em benefício da humanidade. A compaixão nos impulsiona a aliviar o sofrimento alheio, promovendo um mundo mais justo e harmonioso. A consciência crística também nos ensina sobre a unidade. Nesse estado elevado, reconhecemos que todos os seres estão interconectados. A separação é vista como uma ilusão, e a verdadeira realidade é a de que somos parte de um todo maior. Essa compreensão nos convida a agir de maneira mais altruísta e a cultivar relacionamentos mais significativos. Outro aspecto importante é a sabedoria espiritual. Aqueles que vivem a partir da consciência crística possuem um entendimento profundo dos princípios universais e da verdade que permeia a vida. Essa sabedoria nos permite ver além das limitações físicas e emocionais, levando-nos a um estado de realização e paz interior. Alcançar a consciência crística também envolve um processo de transformação pessoal. É um convite para abandonarmos padrões de pensamento e comportamento negativos, adotando um estilo de vida que reflita os ensinamentos de amor, paz e verdade. Essa transformação é um caminho para o autoconhecimento e a autorrealização. Por fim, o serviço aos outros é uma expressão prática da consciência crística. Aqueles que operam a partir desse estado frequentemente se dedicam a ajudar os outros, buscando aliviar o sofrimento e promover a justiça social. Essa dedicação é uma forma de manifestar o amor divino no mundo. Em essência, a consciência crística nos chama para um despertar espiritual, onde nos tornamos mais conscientes de nossa verdadeira natureza e do propósito de nossas vidas. Ao aspirarmos a essa consciência,
não apenas transformamos a nós mesmos, mas também contribuímos para um mundo mais iluminado e compassivo. Assim, a sabedoria de Jesus se baseia na percepção do divino que reside dentro de cada um de nós. Em Lucas capítulo 17, versículo 21, Jesus afirmou que o reino de Deus reside dentro de cada um de nós. A interpretação cristã muitas vezes coloca o reino de Deus na vida após a morte, mas isso diminui a profundidade desse ensinamento. Jesus estava apontando para uma realidade interna, um estado de consciência divina, onde a alma reconhece sua unidade com Deus. Essa realização interior não é exclusiva de santos ou profetas, é acessível a todos que buscam um despertar espiritual. Assim, Jesus estava ensinando que a salvação e o céu são estados de consciência que podem ser experimentados aqui e agora, ao mergulharmos dentro de nós mesmos e reconhecermos a nossa divindade. Outro ensinamento poderoso é encontrado em João capítulo 10, versículo 30, onde Jesus diz: "Eu e o Pai somos um." Nesse momento ele não estava apenas falando de si mesmo, mas oferecendo uma verdade universal sobre o potencial de cada ser humano. Esse ensinamento expressa a não-dualidade, um conceito central em ensinamentos ao redor do mundo. A não-dualidade refere-se à percepção de que a aparente separação entre a alma individual e o divino é ilusória. Na verdade, só existe a unidade. Essa declaração convida todos a reconhecer que, assim como Jesus percebeu sua unidade com Deus, cada indivíduo também pode fazer o mesmo. O caminho para o despertar espiritual envolve transcender o ego, o senso de separação, e fundir-se com a presença divina. Jesus também nos fala sobre o olho da visão única, em Mateus capítulo 6, versículo 22. Nesse versículo ele diz que o olho é a lâmpada do corpo. Se o seu olho for único, todo o seu corpo estará cheio de luz. Esse ensinamento, frequentemente esquecido ou mal interpretado, se refere à visão espiritual e ao despertar do terceiro olho, um conceito encontrado em muitas tradições esotéricas. Quando Jesus fala sobre o olho ser único, ele se refere a um estado de consciência pura, onde todas as distrações e ilusões do mundo físico desaparecem. Ao ativar o terceiro olho, uma luz interior ou sabedoria divina ilumina todo o ser, inundando-o com insights espirituais. Compreender esses ensinamentos não é apenas uma jornada de aprendizado, mas uma oportunidade de transformação interior. Ao explorar essas verdades, você pode desbloquear um potencial inexplorado dentro de si mesmo e se conectar de maneira mais profunda com o divino. Em João capítulo 3, versículo 3, Jesus disse a Nicodemos que ninguém pode ver o reino de Deus a menos que nasça de novo. Essa afirmação é frequentemente mal interpretada como uma mera experiência de conversão ou batismo, mas seu significado mais profundo se refere ao renascimento espiritual, uma transformação radical da consciência. Nascer de novo representa um despertar interior, uma mudança de identificação com o eu físico e egóico para a realização da nossa natureza divina. Esse conceito está intimamente relacionado aos ensinamentos sobre a ascensão da energia interior. Nascer de novo, portanto, é vivenciar um estado de consciência superior, onde a realidade é percebida não através da limitada perspectiva do ego, mas pelos olhos eternos da alma. Jesus também ensinou sobre o caminho estreito em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, dizendo que devemos entrar pela porta estreita, pois larga é a porta e ampla é a estrada que leva à destruição, e muitos entram por ela. Contudo, estreita é a porta e apertada a estrada que leva à vida, e apenas alguns a encontram. Muitos seguem o caminho amplo do materialismo, do ego e das buscas mundanas, mas apenas alguns estão dispostos a enfrentar os desafios da meditação, da autodescoberta e da entrega ao divino. Nesse contexto, Jesus fala sobre o processo de iniciação na consciência superior, onde o buscador deve deixar para trás os apegos do ego e do mundo para ascender a um estado de realização divina. Na metáfora da videira e dos ramos, em João capítulo 15, versículo 5, Jesus diz: "Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim e eu em vocês, darão muito fruto. Sem mim, vocês não podem fazer nada." Essa declaração não é apenas uma metáfora sobre a dependência de Jesus, mas um ensinamento místico sobre a unidade de todos os seres com a fonte divina. Jesus representa a consciência crística, a essência divina que habita em todos os seres vivos, enquanto os ramos simbolizam as almas individuais conectadas a essa fonte eterna de energia. Ao se alinhar com essa consciência crística interior, os indivíduos podem acessar seu potencial divino e manifestar frutos espirituais em suas vidas.
Entretanto, Jesus não compartilhou esses ensinamentos com todos. De fato, suas mensagens espirituais mais profundas eram reservadas para aqueles que estavam espiritualmente preparados. Ele frequentemente se dirigia às massas por meio de parábolas e revelando o verdadeiro significado apenas para seus discípulos mais próximos. Essa distinção é clara em Mateus capítulo 13, versículo 11, onde Jesus diz a seus discípulos: "O conhecimento dos segredos do reino dos céus foi dado a vocês, mas não a eles." Seu círculo íntimo, composto pelos 12 apóstolos e alguns seguidores importantes, como Maria Madalena, foram os que receberam esses ensinamentos mais profundos. Muitos estudiosos acreditam que Jesus ensinou a seus discípulos um caminho de união direta com Deus, algo muito profundo para o público em geral, que ainda não estava pronto para esse nível de verdade espiritual. Os evangelhos gnósticos, especialmente o Evangelho de Tomé, contém muitos ditos de Jesus que são profundamente místicos e não encontrados na Bíblia canônica. Nesse evangelho, Jesus ensina sobre a necessidade do autoconhecimento como a chave para a salvação. Quando vocês se conhecem, então vocês serão conhecidos e perceberão que são filhos do Pai vivo. Mas se vocês não se conhecem, vivem na pobreza e são a pobreza. Esse ensinamento é um chamado claro para o despertar interior e a realização da natureza divina que reside em cada um de nós. Muitos dos ensinamentos de Jesus foram mal compreendidos ao longo do tempo. Por exemplo, em João capítulo 14, versículo 6, quando Jesus diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", esse versículo é frequentemente interpretado como significando que ele é o único caminho para a salvação. No entanto, Jesus está se referindo à consciência crística, a presença divina que habita dentro de cada pessoa. Não estamos falando apenas da figura histórica de Jesus, mas do eu divino que existe em todos nós. Assim, ele nos ensina que o caminho para Deus está no despertar da consciência crística interior, e não em uma devoção exclusiva à sua forma física. Já em Mateus capítulo 25, versículo 46, Jesus falou sobre o castigo eterno e os justos que herdarão a vida eterna. Tradicionalmente, essa passagem é interpretada como uma referência a um céu e um inferno literais, mas sob outra perspectiva, o castigo eterno se refere ao sofrimento causado pela ignorância espiritual. Quando alguém vive em separação de sua natureza divina, experimenta o sofrimento do ego. Por outro lado, a vida eterna representa um estado de iluminação, uma união com Deus que transcende a realidade física. Além disso, Jesus teve discípulas, sendo Maria Madalena uma figura central. Ela não era apenas uma seguidora, mas uma igual espiritual aos apóstolos, muitas vezes recebendo ensinamentos que outros não tinham acesso. Textos gnósticos, como o Evangelho de Maria Madalena, sugerem que ela foi uma figura-chave na transmissão dos ensinamentos mais profundos de Jesus. Os ensinamentos que Jesus compartilhou com ela provavelmente focavam no equilíbrio das energias masculinas e femininas dentro da alma, algo que é vital para o despertar espiritual. Os ensinamentos de Jesus podem ser entendidos como ferramentas para o despertar interior. O ensinamento de que o reino dos céus está dentro de nós, mencionado em Lucas capítulo 17, versículo 21, enfatiza que o despertar espiritual é uma experiência interna. O reino dos céus não é uma realidade externa, mas um estado de consciência divina, acessível a todos que buscam dentro de si. Quando Jesus fala sobre o olho da visão única, em Mateus capítulo 6, versículo 22, ele se refere ao terceiro olho, ou olho espiritual, que quando aberto, permite que uma pessoa veja além da ilusão do mundo físico e acesse o reino da verdade divina. A frase nascido de novo em João capítulo 3, versículo 3 se refere a um renascimento espiritual, um despertar da consciência superior, onde a pessoa vê o mundo através da consciência crística eterna, não pela lente do ego. O caminho estreito que Jesus menciona em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, é o esotérico da disciplina espiritual e meditação que leva à iluminação. Poucos estão dispostos a seguir esse caminho, pois ele requer autoentrega e dissolução do ego. Em João capítulo 10, versículo 30, Jesus expressa a unidade da alma individual com o divino, revelando que a iluminação surge da realização da unidade fundamental de todos os seres com Deus. A videira verdadeira, mencionada em João capítulo 15, versículo 5, representa a fonte divina, enquanto os ramos simbolizam as almas individuais que, ao permanecerem conectadas à fonte,
dão frutos espirituais e permanecem em harmonia com o divino. Esses ensinamentos, muitas vezes ocultos sob parábolas e mal interpretados, oferecem um caminho profundo para a iluminação. Compreender a verdadeira profundidade espiritual por trás das palavras de Jesus permite que você embarque numa jornada de transformação interior, união divina e realização do reino dos céus interior. O propósito desses ensinamentos é despertar a humanidade para sua divindade inata, guiando em direção a estados mais elevados de consciência espiritual e, finalmente, a união com o divino. Esses 6 ensinamentos ocultos de Jesus têm o poder de transformar sua vida espiritual. Se você estiver pronto para mergulhar ainda mais fundo nesses mistérios, inscreva-se no canal agora e não esqueça de curtir este vídeo. Lembre-se, o caminho para a iluminação começa com um único passo e você já está nele. Vamos caminhar nessa jornada juntos e nos vemos no próximo vídeo.